pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast de fundos imobiliários da Levante. Estamos aqui no Jive Soul Studio, uma parte da Jive House, e para o nosso primeiro episódio nós temos o Bruno Bagnaroli, mas ainda não vou falar com ele nesse momento, vou apresentar quem está com a gente aqui, a minha co-host Carol Sanches, analista de shoppings e varejo, e hoje o escritório presente conosco, Vitor Passos, da Brauna. Pessoal, essa é uma iniciativa da Levante, onde a gente vai ter uma sequência de podcasts para falar sobre os principais assuntos de fundos imobiliários. Sejam todos muito bem-vindos e vamos aí hoje falar sobre o cenário de crédito imobiliário e o que a gente pode esperar com esse cenário de queda de taxa de juros e também de inflação. Agora eu vou passar a palavra para o Vitor se apresentar para a gente. Por favor, Vitor, conta um pouco da Brauna. Prazer estar aqui com vocês hoje, Carol, Bruno. Falando um pouco aqui sobre a Brauna, nós somos aí um dos principais escritórios vinculados à XP Investimentos e é um prazer estar aqui com vocês hoje debatendo esse tema. Pessoal, prazer. Carol, aqui da Levante Corp, agora Levante Inside Corp, né? A gente passou por uma fusão aí no finalzinho do ano passado, começo desse ano, e a Levante é uma das maiores casas de análise aí, tanto para o público de varejo quanto o público B2B. A gente conta hoje, basicamente, né, com o braço de varejo, o braço institucional, e a gente também tem uma asset agora, então o time crescendo cada vez mais. A gente gostaria de saber, Bruno, puder falar um pouquinho também sobre a Mauá agora, por favor. Obrigado Felipe, Carol, obrigado Vitor. Acho que primeiro de tudo dizer aí que a nossa introdução, você acertou meu nome. Não foi assim, tá, a gente ensaiou para isso antes de acontecer. Que eu errei umas 3 vezes antes. Errou, mas agora acertou. Então, prazerzão estar aqui, a tarde está bonita e obrigado para todos os nossos espectadores. Mauá e Jive, para quem não conhece, é a mesma empresa, né? Foi feita uma fusão aí no final do ano passado. Hoje somos uma empresa que tem 18 para 19 bilhões sobre ativos. Esse daqui temos aí quase 4 bi em fundos imobiliários, então vai ser um prazer falar para vocês de fundos imobiliários. E ao todo, se você considerar a classe de crédito, a gente tem mais de 10, 12 bi aqui na empresa também de crédito, então vai ser um prazer também falar para vocês de crédito. Ô Bruno, e vamos começar aqui falando um pouco do cenário macro de crédito, que vai ser um pouco do nosso tema hoje do podcast, né? E eu queria te perguntar aqui, a gente viu os fundos imobiliários terem aí 11 semanas seguidas de alta no momento que a gente está gravando esse podcast, né? A gente acredita que torce para que tenham aí mais semanas seguidas de alta, mas é incomum esse movimento. Eu queria saber de você, na tua opinião, você acha que está destravando todo esse movimento de alta? Qual que é a tua visão sobre essa alta, um pouco mais de volatilidade do que a gente tem normalmente? Queria saber um pouco aí do que você enxerga desses drivers aí que potencializaram essa alta. Obrigado, Felipe. Aqui acho que era aquele movimento que estava todo mundo esperando, todo mundo sabia que ia chegar, ninguém sabia quando, e chegou. Apesar de um movimento em comum, já existiram movimentos semelhantes dentro do IFIX. O IFIX tipicamente é uma classe que acompanha como um primo distante o que acontece com a renda fixa mais longa, e é uma classe que olha muito para os dividendos. Então, aqui a gente tem uma estabilidade de distribuição dos dividendos que vem sendo materializada já há algum tempo. E uma vez que esta distribuição mensal de dividendos é muito comparada aos juros que você enxerga CDI na ponta, não estou falando de CDI futuro, mas CDI na ponta, à medida que fica mais claro que o juros vai cair, e acho que a gente concorda que o juros vai cair, sim, o investidor ele começa a buscar esse tipo de rentabilidade, começa a dar um passinho de volta, né, da renda fixa para a renda variável. Ainda esse movimento não aconteceu, um movimento oposto do que aconteceu aí no ano passado e no ano antes desse. E um dos primeiros pezinhos que o investidor coloca quando ele vem, né, mais para a renda variável é os fundos imobiliários. Então isso daqui é uma entrada, eu não diria necessariamente uma entrada de novos investidores, isso a gente ainda não tem um número de novos investidores, acho que ainda está um pouco mais estável, mas é mais dinheiro, né, migrando desses investidores para a classe de fundos imobiliários. Estamos aí na máxima, né, do ano, estamos muito próximo da máxima histórica do IFIX, que aconteceu há 2 dezembros atrás, né, e foi vindo de um rally, sim, um rally semelhante a esse, e de um rally de final do ano que também tinha como
como uma das suas grandes virtudes a queda de juros, os juros baixos, a comparação de rentabilidades favorável. Então veio, acho que está galopante, né, como você falou. Todo mundo esperava que ia acontecer alguma coisa parecida. Está acontecendo. O pessoal está bem mais otimista, talvez, né? Bom, voltando um pouco atrás, acho que ninguém seria tão otimista assim com tamanha alta, né? Peguei aqui alguns dados, vou jogar aqui números grandes, tá, pessoal? De janeiro, ali do início de 2016 até dezembro de 2019, o IFIX subiu perto de 130%, tá? Então, assim, foi uma alta muito expressiva. Todos os meses de 2019, ele salvo em partido um ou outro, mas acredito que não, todos os meses de 2019 foram altas, tá? Foram meses que fecharam de maneira positiva. E a gente já tem terceiro mês seguido de alta, e atualmente aí essas 11 semanas que a gente comentou, um pouco mais de 12% na sequência da mínima, né, do ano, ou da mínima do mês de março até agora, aí um pouco mais de 12% de alta, e fixa com 3.100 pontos, a máxima histórica perto ali de 3.260 pontos ali, então a gente está bem perto aí de um novo topo histórico. Se a gente corrigisse pela inflação esse topo, né, histórico, a gente teria ali algo como 4.100 pontos para buscar uma alta aí de uns 30%, que eu acho totalmente factível, dado o cenário de queda de juros que você bem pontuou que a gente deve ter, e acho que está realmente dado para todo mundo. E eu queria perguntar aqui para o Vitor, né, como que você vê que os investidores estão percebendo esse movimento aí, depois de 2 anos um pouco difíceis para fundos imobiliários? A gente teve a classe dos FIIs de papel, que performaram um pouco melhor, mas o IFIX, na média, não teve ali grandes retornos no ano de 2021 nem 2022. Como você está sentindo o pessoal? Está mais aliviado, Vitor? Perfeito, Felipe. Até indo um pouco em linha com o que o Bruno comentou, né, nós vimos uma crescente muito grande no número de investidores, mesmo nesse cenário adverso que nós tivemos na classe aqui de fundos imobiliários, né. Então, ali nos anos de ouro, ali 2018, 2019, quando atingimos ali o all-time high, de 18 para 19 a gente triplicou o número de investidores, né. Saímos de 200 mil para 600, quase 700 mil, e em 2021 duplicamos. Porém, a gente viveu agora, com o ciclo altista de juros, um cenário muito adverso para a classe, né? A gente viu o investidor muito receoso, querendo ou não, a renda fixa voltou a ficar cada vez mais atrativa, e o investidor acabou deixando, principalmente dentro do índice, o lado de tijolo um pouco de lado, um pouco esquecido, e esse crescimento do número de investidores parece contraintuitivo, né? Meio com um paradoxo, cresceu, e mesmo assim a classe quase em 3 anos em queda, né? Mas a gente viu ele buscando muito mais ativos de recebíveis, e agora, acredito eu, que o investidor começa a retomar um pouco mais a confiança, dado já esse cenário claro de queda de juros esperado agora para o segundo semestre. Então, a gente já vê o investidor buscando fazer posição nesses ativos que estão ainda com um bom desconto, e a gente vê aí um ânimo um pouco maior, a gente já vê o índice reagindo bem e uma mudança já nessa perspectiva, né? Bruno, e ainda no tema crédito, né? Falando um pouco sobre esses choques que a gente viu ali logo no início do ano, né, como Americanas, Light, Marisa, você acha que ali a gente pegou todo o mercado de uma forma unificada? Olha, o crédito, né, acho que as maneiras que ele se divide, tipicamente, os grandes fundos de crédito líquido, eles acabam passando por algum problema de contágio. Esse problema de contágio ele é tão simples quanto um dado ativo grande presente com todas as carteiras como Americanas, ele dá um problema. O fundo que sofreu aquele problema porque possuía Americanas, ele tem que vender ativos para honrar resgates, porque as pessoas começam a resgatar. Como ele está vendendo alguns ativos, o preço daqueles ativos que ele está vendendo também começa a cair. Um outro fundo que não tinha nada a ver com Americanas, não tinha na carteira, mas ele tinha o fundo que o cara que tinha Americanas tinha. Ele também começa a perder preço, ele começa a tomar resgate, vai. Então, esse é o efeito do contágio que acontece tipicamente na classe de fundo de crédito líquido. Acho que isso alguma das coisas que o mercado age com voracidade para tentar estancar essa sangria quando ela acontece. Agora, a questão é a seguinte: existem fundamentos e existem impactos na economia de crédito destes fundamentos. Então, os fundamentos, o que a gente está chamando das baleias mortas, elas apareceram.
uma baleia morta americana, outra baleia morta foi Light, outros grandes casos que aconteceram, e vem já desde antes, né? Desde o final do ano passado a gente começou a ter mercado de crédito balançando, especialmente a gente teve muitos FDICs, né, que são veículos de crédito tipicamente mais pulverizados, na sua maioria, sofrendo com marcações de preço para baixo, inadimplência, isso começou a criar um certo efeito cascata. Mas o ponto sendo, essa dinâmica, e diria que ela chegou no seu ápice com Americanas, ela fez o mercado sangrar, ela fez o mercado tomar resgate, ela fez o investidor ficar mais receoso, e todo o reflexo disso são preços que no mercado de crédito, o preço é o spread de crédito, é quanto é a taxa, né? E aí é o inverso, né? Quanto maior a taxa, significa que está mais barato para o comprador, está comprando melhor. Quanto menor a taxa, está mais caro, você está pagando mais caro naquele crédito. Então, as taxas do mercado de crédito elas subiram muito, especialmente depois do evento de Americanas, elas tiveram um crescimento muito alto, ou seja, para o mesmo risco, você recebia mais rentabilidade. No mercado de crédito, tipicamente, isso daqui está ligado. Né? Risco e rentabilidade está seguindo sempre uma correlação, com exceção em momentos como esse. Foi um momento muito acentuado, né? O evento de Americanas, depois teve outros murmurinhos de varejo, CDC, etc. Depois combinou em Light. Isso normalizou até certo ponto. A gente chegou numa espécie de novo normal de spreads de crédito. Eu diria que é mais ou menos 1% acima do que era antes desses chacoalhões que eu estou dizendo que começaram desde o ano passado. Então, existem N métricas de falar isso, mas para aquela categoria de crédito mais high grade, e isso eu estou falando do crédito líquido, tá, gente? Eu não entrei no crédito estruturado ainda, que é uma conversa um pouco diferente. Esse novo normal estacionou 1% acima em taxa. Então, tipicamente, se você comprava uma debênture a CDI mais 1, agora você deveria estar comprando a mesma debênture a CDI mais 2. Então, foi e voltou. Uhum. Por que isso é importante? Quando você tem taxas, né, mais apetitosas na ponta, isso obviamente vai trazer mais investidor, mas você deu uma mexida aqui na equação de risco-retorno da alocação dos seus fundos. Então, momentos desse de alocação acabam sendo os melhores momentos. Quem não sofreu com saque, quem tem capacidade de ser a ponta compradora dos créditos, saudáveis, porém, vou abrir aspas aqui, mal precificados, porque está sendo impactado por uma coisa que não tem tanto a ver com ele, tipicamente é um cara que vai fazer boas alocações e vai ganhar dinheiro. Porque no crédito você ganha dinheiro basicamente de 3 maneiras. Ou você ganha dinheiro que a gente chama de operando curva. Então, operando curva a NTNB estava 3, você comprou, e a NTNB estava 5, você vendeu, quando você fez isso, você perdeu dinheiro. Então, você deveria fazer o oposto. Quando a NTNB está 6, você está comprando. No momento que a NTNB está 3, por exemplo, você está vendendo. Isso é operar curva. Outra maneira de você ganhar dinheiro no crédito é você operar spreads. Spreads a NTNB está dando CDI mais 1, é 1% de spread. CDI mais 2, 2% de spread, por exemplo. Isso tem muito relação com riscos de crédito. É como se fosse uma ação. Você comprar uma ação baseada no fundamento. Eu acho que essa ação vai subir porque essa empresa é boa. Eu acho que essa empresa não merece um spread de crédito de 3% porque ela é uma boa empresa. Eu acho que o spread de crédito dela deveria ser 2% e o mercado não está enxergando. Então eu vou lá, faço a minha análise, compro, e tudo mais constante, se o mercado convergir para a minha análise, eu comprei no spread de 3, eu vendi no meu spread de 2, então lembra que a correlação aqui é invertida, significa como se eu tivesse comprado uma ação barata e vendido mais caro. São 2 maneiras de ganhar dinheiro com crédito. Operar curva, operar spread. Isso no crédito líquido. Tem uma terceira maneira de você ganhar dinheiro com crédito, que é o crédito estruturado, que é você poder conseguir uma arbitragem melhor de risco e retorno no momento que você coloca aquela operação de pé. Que aí já é uma coisa completamente diferente que a gente está falando aqui hoje. Estou puxando esse gancho justamente para chegar aqui, que acho que é o grande expertise, né, da Mauá, da Jive, tanto no âmbito de crédito imobiliário como crédito não imobiliário, de outras vertentes, outras categorias, é o crédito estruturado. E no crédito estruturado,
como o próprio nome diz, você senta com o seu futuro devedor e você monta a operação. Tipicamente você faz isso até sem muitos intermediários, né? Aquela originação proprietária. Então você faz de uma maneira que é até mais artesanal, mais montada para você, e desta maneira você consegue uma rentabilidade até maior, porque tem menos gente, menos intermediários ganhando dinheiro no caminho, você está vertendo uma série de FIIs aqui para a operação, e principalmente você está conseguindo condições melhores de negociação. Ô, Bruno, deixa eu pegar um gancho aqui na tua fala. Quem você acha que mais tem que provar fundamento dos segmentos do IFIX? Porque a gente está vendo todos estão subindo, estava todo mundo muito amassado, mas quem você vê que tem que provar mais fundamento nesse momento, que talvez não justifique essa alta tão expressiva? Então, essa pergunta ela é tricky. Eu acho que tinha gente que estava muito amassada dentro do IFIX. Tá? E quem estava muito amassado, né, ação e reação aqui, é o cara que deu uma estilingada mais forte nesse momento. Tijolo foi a classe que mais andou, né? Foi a classe que carregou aí os seus do IFIX, que subiu mais ou menos uns 12, 13% no ano, sendo que foi uma pernada de 15, 16% aí nas últimas semanas. Tijolo carregou, né? Esses 12, 13%. Então, e a parte de papel, ela ficou com mais ou menos uma subida de uns 6%. Dentro do tijolo, teve gente que subiu mais, teve gente que subiu menos. Eu diria que ninguém está exagerado. Eu diria que as classes estão convergindo para onde elas deveriam estar, baseado somente no fundamento e não nos juros. Dividend yield de classes de tijolo, em geral, não são mais baixos, né, do que de papel, por N motivos. Mas são classes que algumas classes tendem a ser mais defensivas. Eu acho que o ponto interessante de olhar aqui, acho que caindo mais especificamente no IFIX e suas pormenoridades, é que boa parte das classes de tijolo já estão próximas do 1:1 em termos de valor patrimonial. Então, se você for olhar por essa ótica de valor patrimonial, que é do final do ano passado, né, lembrando que os fundos eles corrigem os seus valores patrimoniais no final do ano, fundos de tijolo, que tem um laudo novo, diz quanto o imóvel vai. Baseado nestes laudos do ano passado, já está quase todo mundo no 1:1 de valor patrimonial versus preço, com exceção de lajes corporativos. Lajes corporativos ainda está bem atrasado, ainda está no 0,80. Agora, logístico, shoppings, renda urbana, está todo mundo ali muito próximo do 1:1 em sua maioria. Significa que a gente está precificando ok dentro da patrimonial do ano passado. Eu diria que a maioria desses tijolos, especialmente desses segmentos que estão performando melhor, né, em aluguel, logístico, nunca apanhou em termos de locação, acho que ainda está bem saudável, foi saudável durante toda a pandemia e vai continuar saudável. Shopping está muito mais forte do que todo mundo imaginava na volta da pandemia, tem as suas pormenoridades, né? O fato do shopping estar cheio não significa que o dividendo daquele fundo de shopping será bom por alguns desdobramentos, mas é uma boa proxy. Então, acho que a maioria das classes está bem precificada em relação ao laudo do ano passado, mas esse laudo já está um pouco defasado. Então, tem espaço. Tá? Tem espaço. A gente não deveria esperar uma subida rompante dessa maneira continuando, porque boa parte dessa subida assim, são pessoas que estavam esperando para entrar, e aí você começa a ter uma espécie de um efeito manada, aquele fear of missing out, né? Que o pessoal fala. É o medo de ficar de fora, traduzido para o bom e velho português, é o medo de ficar de fora, de não surfar um pouco dessa alta. E então acho que corrigiu muito o que estava muito distante, tá? Esse primeiro movimento é isso. Então, provavelmente esse movimento vai se estabilizar, vai ficar um tempo assim, e depois, se tudo der certo, ele vai gradualmente convergindo mais próximos para valores patrimoniais. Porque eu acho que como você falou, né, a gente olha, a gente vê os dois extremos, é o desespero e a euforia, né? Então, se a gente pegar, acho que o lado mais desafiador, como você falou, para o mercado de crédito, né, Bruno? Desde o final do ano que a gente viu, que talvez ali o ápice tenha culminado ali com o evento da Americanas em janeiro, né? De lá para cá, a gente vê, já se passaram quase 6 meses, né?
E, Vitor, como que você vê hoje, né, como está a percepção para alocação em crédito privado, né, seja via crédito, via fundos ou via crédito direto? Né? Você acha que o investidor ainda está muito machucado por conta de todos esses eventos, principalmente o evento Americanas, que machucou bastante o investidor? Sem dúvida, Carol. O efeito Light e também Americanas foi um fato que acabou impactando muito os investidores que até tinham um perfil de risco mais conservador, digamos assim, né? E, de certa forma, acaba assustando de uma forma que o investidor ele acaba colocando tudo na mesma cesta. Né? Fala, poxa, como que não conseguiram pegar algo desse tipo numa empresa desse tamanho e como que vai afetar, por exemplo, esse fundo de crédito privado D1 ou D30 que eu tenho dentro do portfólio? Né? Então, isso acaba gerando um receio maior, justificadamente, e o investidor acaba tendo um saque maior nesse tipo de ativo, momentaneamente. Então, a gente teve uma evasão nesses fundos de crédito. Né? O investidor também fica um pouco mais receoso de entrar em algumas novas emissões, ofertas públicas de crédito privado, mas o fato é que o tempo passando, né, as informações chegando cada vez mais, a gente vê que, poxa, cada crédito é um crédito, cada caso é um caso. Né? Claro que o cenário de juros altos durante um período muito longo, ele afeta muito a percepção de risco, porque o crédito está mais caro, essa dívida, para quem está tomando, mas a gente vê que, com o passar do tempo, o investidor começa a voltar a ter a confiança. Né? Poxa, a gente entende que os juros já está começando a dar sinais que vão cair daqui a pouco tempo, então, nesse sentido, a gente já vê uma demanda maior retomando para esses ativos, tanto em ofertas primárias, quanto também em fundos aí de crédito privado. Tá? Então, assim, o investidor ele acaba entendendo, ele sabe a importância de ter essa diversificação dentro do portfólio, muitas vezes esses ativos, né, seja debenture de infraestrutura, ou um CRI ou um CRA, eles têm essa característica da isenção de imposto, então o investidor ele acaba buscando também essa alocação dentro do portfólio. Tá? E acho que pegando o gancho também, voltando no ponto do crédito, o que você está comentando, o apetite do investidor em entrar em ofertas primárias, ele é um indicador muito importante de como é que está aí na saúde do crédito. Porque as grandes empresas, as empresas com maior capacidade creditícia, tipicamente elas buscam o mercado nos investidores de varejo. É o capital mais eficiente que existe. E quanto essa turma está absorvendo, quanto de emissões estão acontecendo, é um bom sinal ou um mau sinal sobre a saúde do mercado de crédito do país. Então, o que a gente viu? A gente viu que esse ano as emissões elas caíram muito, em todas as frentes. Desde a frente mais, empresa nota 10, captando para investidores de varejo, até aquela empresa que é nota 5,75, pedindo nota para o professor para passar de ano, captando nos fundos um pouco mais especializados. Isso está voltando. Então, estamos vendo voltar. Isso é um sinal bacana e acho que trazendo para a linha de como funciona o mercado de emissões primárias, existe um descasamento entre o que está acontecendo no mercado secundário, ou seja, compra e venda de crédito entre os créditos já existentes entre os investidores, e o mercado primário de novas emissões. Tipicamente, o mercado secundário ele corrige os spreads, né, as taxas, muito mais rápido, que é a taxa de negociação. Agora, na ponta da economia real, quanto as empresas estão captando, e aí especialmente no segmento imobiliário, né, que eu queria afunilar um pouco aqui o assunto que vocês dois estão colocando de crédito e de imobiliário, para falar de crédito imobiliário, especialmente a ponto que os fundos de CRI trabalham, e a gente, especialmente aqui na Mauá e outros players competentes do setor, tipicamente você tem um comportamento dessa turma que está tomando crédito que é alguns meses depois do que está acontecendo no mercado secundário. Então, quando o crédito está barato, por exemplo, e aí deu algum chabu e ficou caro, a turma que a gente está negociando ainda não está querendo pagar mais caro. Para ele não chegou ainda. E aí, tipicamente, é um mau momento de fazer negócio. Só que agora a gente está na ponta invertida, que é interessante. O mercado secundário está corrigindo para baixo, as taxas caíram, os preços estão um pouco mais cômodos. Porém, a turma das emissões primárias que a gente fala, especialmente do imobiliário, ainda paga taxas mais altas, porque está acostumado
com o passado recente, tinha pouco dinheiro na mesa. Pouco dinheiro disponível, portanto, né, o dinheiro caro é o dinheiro que não existe, o pessoal precisa de dinheiro e está tomando. Então, de novo, voltando que são ótimos momentos de alocação que a gente está vivendo agora. E o crédito, ele é a sua alocação, ele é o momento que você aloca. Né? Depender, especialmente o crédito mais estruturado, que ele tende a ter menos liquidez, o momento que você assina o contrato é o momento que você ganha ou não ganha dinheiro. Depois quando você faz a gestão disso, você garante que aquele dinheiro vem para o seu bolso. Mas o momento que você ganha ou perde é o momento da assinatura. E a gente passou por ciclos muito estranhos, né? Eu diria nesse último ano. A gente olhar dar o zoom, esquece até pandemia, etc. A gente já vinha de um negócio estranho, pandemia, etc., eleições, mas se você dá um zoom, ainda está estranho. O comportamento de Selic, inflação, ele foi difícil de você manejar como um gestor de crédito. Primeiro porque eles ficaram, né, um caçando o outro. Então, a inflação estourou, depois virou deflação, o CDI estourou, depois o CDI estava muito baixo, estourou, agora vai cair. Então fica uma coisa... E a gente trabalha também tipicamente com indexadores diferentes. Tem créditos que são indexados ao IPCA, tem créditos que são indexados ao CDI. Então, se você olha essa dinâmica, e aí você coloca essa dinâmica, que já é difícil para os gestores e também para os alocadores, a gente que trabalha com isso, né? E vocês veem isso claramente, se já é difícil para a gente, para o investidor pessoa física na ponta é praticamente impossível. Aquela pessoa que tem uma outra atividade que não acompanha, você fala assim, cara, o que está acontecendo? Bruno, desculpa te interromper, mas essa questão dos indexadores é muito mais ligado a portfólio do que necessariamente timing de mercado. O que você acha, Vitor? Aqui dentro da composição do Asset Allocation, você também saber o momento de trocar o indexador e ponderar mais para um do que para outro, dado já o cenário aí de juros, é muito importante para a gente não ficar exposto a esse efeito, de você entrar num ativo que já está precificado, está num patamar de preços mais alto e sair no momento errado. Né? Então, por isso que é importante você estar sempre mesclando ali dentro do portfólio essa descaracterização, né? Você conseguir mesclar ali os indexadores, por exemplo, pré-fixado também, né, que é um ponto interessante dentro de um portfólio de investidor, quando a gente começa a ter esse momento de cessão, quando os juros começam a ceder. Então, é importante a gente saber o time, o momento, e tentar antecipar isso, olhando de uma forma bem criteriosa. Tá? Queria puxar também um outro gancho aqui para comentar. A gente vê que os fundos de CRI indexados a IPCA, ele tem uma distribuição mais volátil, uma vez que o IPCA ele varia todo mês, ele tem uma dispersão grande por conta dos núcleos que compõem o índice, e aí a gente ainda vê nos fundos que distribuem competência essa dispersão ser maior ainda de rendimentos. E essa dispersão no mercado rentista, como de fundos imobiliários, o cara está comprando renda, se traduz em volatilidade na cota de mercado. Então a gente vê alguns outros fundos que já tem uma distribuição linear, ele constitui uma reserva, mantém essa distribuição linear, dando uma maior previsibilidade, trabalha com guidance, enfim, a gente acaba tendo um pouco mais de segurança na distribuição e menos vol na cota de mercado. Isso também é um ponto importante para a gente reforçar e comentar aqui. Dentro da gestão do crédito e de um fundo de crédito imobiliário, acho que uma parte disso daqui é você gerir a expectativa do seu investidor. A expectativa do investidor, como o Felipe muito bem colocou, tende a ser mais rentista e mais estabilidade. Poucas pessoas têm tempo de parar, assistir um podcast como esse, ler um relatório, infelizmente é verdade. Muito menos tempo de estar ali fazendo isso todo dia. Então, acho que uma parte do que a gente gosta de fazer aqui na Mauá, eu entendo que isso é uma parte importante do nosso trabalho, é evitar surpresa para equalizar os nossos investidores, né? Evitar surpresa para aquele investidora que não tem a oportunidade de saber que mês que vem vai ser um pouco mais alto o resultado do fundo porque a inflação foi um pouco mais alta 2 meses atrás, ou o núcleo, ou isso ou aquilo. Então, quando a gente lineariza o dividendos, a gente está tentando aproximar mais o fundo de crédito do crédito. Né? Ter um comportamento mais próximo mesmo de uma renda fixa em termos de distribuição. E eu acho que isso daqui traz uma base de investidores que é um pouco mais longo prazista do que se o fundo tivesse uma cota volátil.
Perfeito. Acho que até para a gente começar até a afunilar um pouco, aprofundar um pouco mais nessa parte de fundos de CRI, né? Como que a gente olha, como escolher o fundo de CRI. A gente vê agora com a inflação caindo, né? Até pegando esse gancho que o Felipe falou. O que você acha, Vitor? Você acha que os fundos de CRI eles perdem atratividade nesse cenário, assim, do seu ponto de vista em relação à queda da inflação? Então, é um pouco do que o Bruno comentou, né? A gente tem sempre olhar os fundos que, poxa, têm uma previsibilidade de distribuição, que linearizam esse dividendo, né? Para evitar surpresas. A gente sempre olha como está o carrego desse fundo, né? A marcação ao mercado. Poxa, o cara está com IPCA mais 8, tem fundos com excelente qualidade de crédito, de crise, IPCA mais 9. Poxa, está um gap muito grande ali. E a gente vê isso como uma janela de oportunidade. Mesmo que a inflação atual aí está no patamar de 3%, a gente tem, de acordo com o Focus, né, mais 2% até o fim do ano. Se você pega um IPCA mais 9, poxa, IPCA, né, vão ter 13% no ano, acaba sendo um dividendo muito atrativo ainda para o investidor. Então, a gente tem que saber buscar, né, através dos nossos parceiros, os analistas também, como o Filipão aqui, fazer esse top picking e separar ali dentro qualidade versus retorno, né, buscar um Sharpe mais interessante para o investidor e a gente conseguir também ter um portfólio que entregue um dividendo competitivo com as demais classes. Tá? Se eu também pudesse fazer uma inserção aqui, acho que dentro das classes, e até que eu estava comentando antes, de subclasse dentro do mercado de crédito, acho que teve uma classe de fundos mais high yield que performou muito bem durante o período e essa classe, no momento em que a situação de crédito ficou um pouco mais complicada, ela acabou performando pior. Primeiro porque em alguns casos específicos o risco acabou se materializando, que né, o risco de crédito ele existe, no final do dia, por um motivo. Mas menos por isso, mas mais pelo comparativo. O investidor percebeu que em alguns momentos ele já, quando taxas de juros estavam todas mais baixas, ele precisava correr muito risco para receber uma rentabilidade suficiente. Agora, com as taxas mais altas, você não precisa mais correr tanto risco para receber uma boa rentabilidade. Então, acho que esse daqui é uma grande sacada que grande parte dos investidores, quando a gente conversa bem, discuta muito isso, percebeu. Veja, eu estou querendo correr um super risco para ganhar 5%, 6% a mais. Quero passar. Pô, estou a fim de correr esse mesmo super risco para ganhar 2% a mais? Não. Então, hoje a gente tem, né, como acho que eu comentei antes, um momento de alocação tal qual o risco que a gente corre é mais baixo para uma rentabilidade maior. Na verdade, vamos dizer, o mesmo risco. Não que o risco seja mais baixo, vou me retificar. O mesmo risco para uma rentabilidade maior. Isso aproxima, né, o risco, a rentabilidade dos fundos mais high yield, mais high grade, os middle grades também, dos fundos mais high yield e traz a atratividade mais para essa turma. Então, por isso que você teve uma inversão. Se você vê o comportamento da classe fundos de papel high grade, e olhar do longo prazo, eles acabaram passando os fundos high yield no todo, justamente porque agora ficou mais atrativo. Bom, entrando um pouquinho mais aqui, então, na parte, né, de FIIs, de CRIs, né, diretamente, o que vocês olham, assim, na escolha de um FII de CRI ali, dado que existem tantas opções, o que para vocês é o mais importante? Primeiro está escrito Mauá no nome, né? Puxou a sardinha aqui, mas realmente ele não deixa de ter uma razão, né? Carol, no nosso lado, né, na hora de nós fazermos ali uma seleção junto com os analistas, né, e fazermos ali uma alocação junto ao investidor, a gente sempre olha muito o histórico da casa, né, o track record ali do time de gestão, e também é importante, até fazendo um link que a gente comentou aqui anteriormente, separar, né, que existem diversos fundos de CRI, né? É a mesma coisa que a gente tem que separar o evento de Americanas e Light, do mercado de crédito como um todo, a gente teria que separar também o joio do trigo aqui na hora de selecionar um fundo de recebíveis imobiliários, por exemplo, entendendo a garantia por trás desse ativo, né? Poxa, o Felipe comentou sobre garantias aqui, é muito diferente você ter um loteamento no interior do estado como ter um edifício residencial na região aqui da Faria Lima, por exemplo, né? Então, a gente olha bastante no detalhe todo esse histórico da gestora e aí sim a gente
tenham um conforto melhor para poder trabalhar junto com o nosso investidor. E justamente essa estratégia, a forma como vocês olham na hora de escolher, né, um fundo de crise ali, você acha que é o principal diferencial da Mauá? Você diria que é o principal diferencial, estaria entre os principais diferenciais hoje para ela estar ali entre a potencial escolha dos investidores? Perfeito. Eu diria que sim. O principal diferencial, pelo menos aquilo que nós nos prezamos a fazer, né, o melhor possível, é a palavra estrutura, que justamente é isso que você falou, que eu estava explorando. Assim, é como você deixar algo super bem montado para aquilo que você está se prezando a fazer. Isso vale para tudo. Isso vale desde o exemplo que eu estou dando, que é o negócio mais seguro possível, até porque você está caminhando em terrenos mais pantanosos. Então, acho que um outro exemplo, e para não puxar a sardinha só para o nosso barco, a gestora que o Vitor comentou, assim, faz estruturas boas. É um negócio que é mais, vamos dizer, é mais diferente, até como o próprio Diego fala, dentro do sistema solar é mais longe do Sol, mas eles montam boas estruturas. Alavancam menos, ou vão lá, olham direitinho o que está sendo feito, etc. Essa analogia vale para tudo. Quando a gente faz aqui, então, por exemplo, a gente também já se aventurou em terrenos mais pantanosos do que um prédio locado na Faria Lima. A gente alavancou menos, a gente colocou um fundo de reserva maior, a gente fez amarras mais importantes aqui para que o devedor não conseguisse sair muito da linha, assim, a gente perceber. Sim, você toma mais cuidado em termos de estrutura quando você está navegando com uma garantia menos óbvia. Então, acho que a palavra garantia ela não anda sozinha sem a palavra estrutura. E eu diria aqui que Mauá, a gente foi um dos primeiros ali em fundos de CRI, né, grandes da indústria. E a gente, na época mesmo que lançou, a gente trouxe e falou, olha, fizeram essa pergunta para a gente, né, em 2019, no lançamento do MCCI, falou, qual que é o diferencial? E a gente vinha de uma escola institucional, né? A gente trabalha com crédito imobiliário desde 2011 e sempre foram com grandes investidores institucionais. O investidor institucional ali é chato, né? O mercado de crédito, de fundos de CRI, ele nasceu ali em 18, 19 com pujança, né? Antes ele era um pouquinho menor, com menos players e operações mais de mercado. O mercado de crédito estruturado mesmo, ele ficava muito na mão dos grandes bancos e dos grandes institucionais. O institucional, ele falava, olha, eu te pago não para ser só um gestor, vim aqui comprar esses créditos aqui, de lá, aqui, juntar um fundo e me entregar. Não, eu quero que você faça o trabalho completo. Você precisa originar, então, eu quero estar na rua lá fazendo. Você precisa estruturar, eu quero que você tenha o seu time de advogados, de financistas para montar esse negócio e executar esse negócio. Aí você vai fazer a gestão e se der problema, você vai cuidar do problema. É o pacote completo. Então a gente veio dessa escola e isso que a gente tentou materializar aqui desde o começo lá no MCCI, deu certo, o pessoal gostou bastante do discurso e vem funcionando. Né? Vem funcionando aí até hoje. E acho que essa é a tendência. Né? O grande diferencial das casas aqui de gestão de fundos imobiliários, na minha opinião, o principal deles deveria ser essa capacidade de originação e estruturação. Perfeito. Bruno, e quando a gente olha, por exemplo, a gente vê ali, né, qual que seria a relevância de ter mais de 50% do CRI na gestão, no acompanhamento ali do ativo, isso se reflete de alguma forma ali na qualidade de crédito da carteira? Perfeito. Isso daqui faz parte do modus operandi, faz parte de você ser capaz de adequar, modificar e agir em cima de uma estrutura que você montou. Então, o CRI ele é sim um instrumento artesanal. Ele é um instrumento que acaba sendo muito tailor-made. Ele é muito específico versus... Ele não é uma coisa tão unificada ou comoditizada, vamos dizer assim. Então, ter mais 50% do papel, o que significa isso? Significa que numa assembleia, tipicamente, a gente que manda. Ter mais de 50% é um termo mais poético, né? Porque existem quórums e quórums, existem super maioria, enfim. O ponto é ser dono daquela dívida. Então, se aconteceu algum problema, está sentado a Mauá e o devedor. Eu sempre faço a brincadeira, eu tenho o WhatsApp de todos os devedores. Por isso, você está falando com quem resolve. Não o Bruno, né? A instituição Mauá, que algumas vezes é o Bruno, algumas vezes não é.
E se deu algum problema, precisa resolver, a gente vai resolver. Não é aquele negócio, agora vai ter uma assembleia de 30 credores, você vai ter que... Nós 4 aqui somos donos de uma mesma dívida, você tem o interesse de um lado, você tem o interesse do outro, você quer executar, eu quero repactuar, você quer receber juros, você quer receber multa, ferrou. Então, ter o controle é uma parte importantíssima, top 3 importante de você fazer gestão de crédito estruturada. E, Vitor, você acha que na ponta o investidor entende isso? Assim, não é um conceito tão trivial, né, para o investidor entender no detalhe que a gestora ela é majoritária naquele crédito estruturado, como o Bruno comentou. Esse é um pouco do nosso trabalho de ter, assim como o Bruno comentou, que o investidor institucional ele é um pouco mais criterioso, né, a gente tenta trazer isso um pouco mais para os nossos investidores, a gente sempre está pensando, representando nossos investidores para entrar nesse nível de detalhe. E com certeza, até também fazendo o link com a última pergunta, né, como a gente escolhe uma gestora, por exemplo, a Mauá. A gente entende que eles entram dessa forma numa estrutura, dá muito mais conforto na hora de alocação, você sabe a qualidade de quem está por trás, e a questão do WhatsApp, depois a gente tem um WhatsApp também para estar trocando figurinhas, entendendo o que está acontecendo aí nos bastidores. Então, apesar de não ser tão comum aí, né, para o investidor pessoa física, a gente tenta traduzir e entrar ali no detalhe. Tá? Bom, queria perguntar aqui para o Bruno, tá? Se eles têm alguma pretensão para... talvez viabilizar, fomentar um pouco mais a liquidez do MCHY, tem uma parcela grande dentro do MCCI, vocês têm algum plano de gestão, porque às vezes tem alguns investidores que querem um pouco mais desse fundo mais high yield, às vezes pagam um pouco mais de dividendo. Queria pegar a opinião de vocês aí na casa. Boa. Não, o MCHY é um fundo que ele é a nossa joia da coroa, que é uma das joias da coroa que a gente tem aqui dentro, e a posição que o MCCI e o MCHF carregam foi quase que não vou dizer um favor, mas foi um negócio, o MCHF era de um grande investidor institucional. E a gente falou, me vende um pedacinho, né? Te ajudo tanto, me ajuda aqui. E ele vendeu. É um belo fundo, assim, né? Hoje, se você olhar, é o fundo que mais tem ágio da indústria, apesar de não ter liquidez, mas ele tem um comportamento de dividendos que vem sendo super linear ali na casa de 1,50, 1,40, independente de onde estava a inflação, para cima ou para baixo. Então, o grande segredo ali do MCHY é que eles sim carregam operações que pagam mais, correm mais risco, e na nossa leitura a gente segurou um pouco a varejar esse fundo, entendendo que ele deveria ser um fundo ainda dos investidores institucionais. Se você quer ter uma exposição maior para o MCHY, a grande porta que a gente colocou na mesa foi o MCHF, que ele tem uma posição grande no MCHY, cerca de 30% do fundo. Então, é uma maneira um pouco mais desidratada, na nossa opinião, de você ter uma exposição para esse fundo. Agora, que ele é uma maravilha, é uma maravilha. A gente tem sim planos de varejar. Acho que a gente precisa ainda adequar alguns pontos. Então, hoje, por exemplo, ele é um fundo cujo regulamento está focado para o investidor profissional, então nem poderia, né, a gente sair varejando aqui agora. Tem algumas coisas que precisam ser adequadas. De novo, acho que hoje, se a gente olhar, por exemplo, o MCCE, né, que é um outro fundo que está ali, não é high yield como o MCHY, mas ele é um pouco mais, paga um pouco mais do que o MCCI, por exemplo. Ele é um fundo que, naquele meu argumento de antes, de onde é que você está no crédito, é um fundo que captou, né, em janeiro, fevereiro, tinha bastante caixa, e era um momento que o mercado de crédito estava super apertado. A gente conseguiu fazer ótimas alocações, coisas que tinham no pipeline. Eu fui lá com o meu sócio, falei, liga pro devedor, fala que não tem mais dinheiro, desliga o telefone na cara dele, fala que se ele quiser ele vai ter que pagar mais caro. Ele ficou bravo, mas no final acabou funcionando e muitas das coisas melhoraram, um pouco de taxa, melhorou um pouco de garantia, ou seja, o fundo fez uma belíssima alocação. E tudo isso vem um pouco nessa questão do timing. Então, o timing que a gente faz as alocações dos créditos estruturados, ele acaba sendo uma das, se não a variável mais importante para onde é que você vai estar no retorno e no risco. E aí, voltando para o gancho do MCHY, hoje você vai falar assim, tá aqui, toma aqui 500 milhões de reais para fazer novas operações no HY. É um ótimo momento, mas até um ótimo momento para o MCCE do que para o MCHY, em termos de tomada de risco versus tomada de retorno. Então, acho que a grande vantagem e
isso é o que eu concordo com você. Se eu estivesse na sua cadeira, eu estaria fazendo a mesma coisa de você olhar para a qualidade de uma gestora. Eu acho que dentro dos parâmetros aqui, quer dizer, qual é a necessidade? O que o gestor precisa fazer para pagar a escola do filho dele? Então, hoje a gente tem uma estrutura que é ampla o suficiente, né? Tem um time de crédito que é gigantesco. Esse time de crédito ele trabalha em crédito imobiliário, ele trabalha em outras fontes de crédito, como fundos da casa, que a gente tem o Jive Distressed, por exemplo, que é um fundo de crédito mais super apimentado, aquele crédito que já deu problema e você vai resolver. Tem outros fundos da casa que são muito bons, fundos abertos, que é como o Bossa Nova, que é um fundo que não faz crédito, não faz, pode fazer, mas faz outros tipos de crédito, senão crédito imobiliário. O fundo mais líquido está pagando aí quase CDI mais 4. Tem o fundo Soul, que, né, dá o nome para a sala aqui, que é um fundo de previdência, também pagando uma rentabilidade de CDI mais 2 a 3, que é uma ótima rentabilidade para o fundo de previdência. E a gente tem os fundos de crédito imobiliário, o MCCI, que tipicamente vai pagar alguma coisa próxima de inflação mais 7, hoje o preço de mercado está na casa de inflação mais 9, 10, como você falou. Tem o MCCE, que é o nosso fundo CETIPado, o MCHY, que é o fundo mais high yield, que hoje é mais restrito para venda, e o MCHF, que é o nosso hedge fund, que tem metade, 60%, 70% até por cento de crédito e de 50% a 30% de operações de investimento imobiliário diretamente. Então, ele tem duas componentes de risco ali. Mas você pode dizer o seguinte, tem uma gama gigante de fundos, e um time gigante de crédito e bastante recursos. Se eu somar tudo isso, dá quase 5 bi. Até um pouco mais de 5 bi. Então, significa que a gente prefere usar os produtos corretos na janela correta de mercado. Não precisa sair captando a qualquer custo. Então, a gente não tem por que fazer uma barbeiragem só para colocar uma receita para dentro, né, uma gestão de recursos para dentro, porque tem muito mais... a reputação vale muito mais hoje do que fôssemos nós uma gestora que começou há 6 meses atrás. Então, para fechar aqui, o que você acha de fundo CETIPado? Eu acho que é uma modalidade que ela veio no momento importante, Filipão. O investidor a gente faz ali uma subclasse, né, o moderado conservador que quer ter ali a questão do benefício da renda mensal isenta do fundo imobiliário, ou fundo agro, ou de infra, ele pode estar expondo num ativo que é menos volátil, né? Então, é algo que é relativamente novo, mas, de fato, ele está tendo uma adesão bem grande por parte dos investidores. Claro que a questão da liquidez é reduzida, né? Então, o ativo ele peca um pouco nesse sentido, mas é a característica do produto. Então, ele é um ativo que, por natureza, ele vem em prazo de 5 anos, podendo ser no máximo 7. É mais parecido até com uma alocação de crédito privado do que um fundo líquido, né? Mas está tendo bastante adesão dos investidores. Eu acho que é uma classe que pode ter vindo aí para se complementar e veio para ficar. Só desculpa colocar, assim, o CETIPado está vendo no momento de demanda dos devedores por crédito. Então, as taxas elas estão mais gordinhas do que o risco que você está correndo hoje, do que se a gente comparasse ano passado. Para alocar num produto que a volatilidade ela é uma volatilidade que ela é patrimonial, né? A volatilidade de uma cota patrimonial é muito menor do que a volatilidade de uma cota de mercado. Então, sim, o investidor que não está preocupado em abrir o aplicativo todo dia e ver quanto ele recebeu, tipicamente você tem um produto que está feito para esse cara. E ele está trazendo dinheiro novo no momento que é bom alocar. E acho que eu vou falar pela milésima vez, porque é muito importante. O timing de alocação é uma das principais, se não a principal variável que vai definir a qualidade de um fundo ou não, de uma carteira de crédito estruturada. E nós estamos passando aí, desde, eu diria, do final do ano passado para começo desse ano, ainda estamos passando por uma ótima janela de alocação. Está muito bom de risco versus retorno. Então, conseguimos fazer boas operações, a inflação mais 9, 10, CDI mais 4, 5. Coisa que a gente olha e fala, cara, o risco desse negócio é baixo. Eu estaria fazendo isso aqui no MCCI há 2 anos atrás, a inflação mais 7. E é verdade. Assim, tudo mais constante são momentos bons de fazer essa alocação, e os fundos CETIPados nesse momento eles estão trazendo essa oportunidade de botar dinheiro para trabalhar num fundo que vai render legal.
E só pegando um gancho nisso que o Bruno comentou, Filipão, esse momento de originação, né, das gestoras, podendo ter esse spread alto de crédito, ou seja, essa rentabilidade alta da carteira de crédito, ali na frente essa questão da patrimonial tende a jogar a favor, né? Porque deve ter, bem provavelmente, uma precificação positiva desse patrimonial, porque a taxa é muito gorda frente ao que vai ter ali para frente. Então é um time muito importante, uma janela de oportunidade muito interessante que a gente está tendo agora. E acho que isso é um ponto importante, pensando nos créditos que são indexados ao IPCA. Perfeito. Então é bom também para o investidor buscar um balanço entre indexadores, né, sempre. Mas esse balanço do indexador ele é importante para ter este reflexo. Então o que a gente está dizendo aqui rapidamente? Lembra que eu falei antes, quanto maior a taxa, significa que está mais barato, quanto menor a taxa, significa que o preço está mais caro, inversamente proporcional ao preço. Então, hoje, se a gente está entrando em crédito de taxa alta, eu estou aqui argumentando que está atipicamente alta, se daqui a alguns anos essa taxa estiver mais baixa, aquele preço deveria ter subido, ou seja, a patrimonial subiu, mas isso só é válido para os créditos em IPCA+, ou IGPM+, né? Inflação mais. Os CDI+, eles não passam por essa dinâmica, passam muito menos por essa dinâmica do que os créditos em IPCA+. Então, para você ver um acréscimo na patrimonial, busca os fundos que têm IPCA+ na carteira. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso papo de crédito aqui. Foi um prazer estar com essas feras para falar sobre crédito privado, crédito imobiliário. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Carol, quer deixar uma mensagem final para o pessoal? É isso, pessoal. Valeu. Obrigada, Bruno. Obrigada, Vitor. Foi uma conversa bem bacana aqui, esclarecedora também, principalmente para o investidor, né? Entender um pouco mais a cabeça do gestor. Bom, obrigado, gente, pelo nosso papo, acho que foi bem interessante. De novo, fazer o nosso reforço aí. Obrigado pela oportunidade de participar pelo primeiro dessa série de podcasts aqui da Levante, foi um grande prazer. E busquem nossos fundos, acho que a gente tem aí uma grade de produtos que agrada um pouco para todo mundo. Convido vocês a pesquisarem no nosso site, nossos produtos. Obrigado pela parceria de sempre. Pessoal, queria agradecer aí a oportunidade de estar participando, por uma honra, o primeiro podcast aqui do lado dessas feras. Realmente, para a gente, é muito importante também para o nosso investidor. Assim como o Bruno, poxa, procure a nossa assessoria, a gente está sempre à disposição de vocês para esclarecer e entrar no detalhe. Muito obrigado a todos aí. É isso, pessoal. A gente se vê num próximo episódio. Um grande abraço a todos e tchau. Valeu.